apóstolo Paulo aqui está falando de uma coisa muito simples. Está falando sobre replicar o caráter de Jesus. Está falando que nós fomos chamados, muito mais do que chamados, nós fomos conclamados a isso. Sabe, eu penso que a vida cristã, ela se resume a duas ações. Se parecer com Jesus e fazer outros se parecerem com Ele. Em relação a fazer outros se parecerem com Ele, existe uma grande dificuldade com a nossa geração. No primeiro vídeo eu disse que nós precisamos, na verdade, nos realinhar, que nós precisamos enfrentar um dilema, e usei o dilema de Pedro, porque estamos estamos vivendo um avivamento no mundo, é verdade. Tem algo acontecendo nas nações, tem algo se movendo no Brasil, tem algo se movendo em outras nações. Existe um tempo novo, mas ainda essa geração não entende algumas características de seguir Jesus. E esse é o propósito dessa série. Imagina que você está numa viagem e está na hora de você pegar a sua mochila, cara. Está na hora de você apontar essa bússola para o norte e seguir essa viagem. Sabe, existem algumas características sobre replicar o caráter de Jesus que nós perdemos. E eu queria exemplificar essas características com você usando o texto de Lucas, no capítulo 9, no final do capítulo 9. Jesus tem uma conversa com 3 homens. O primeiro homem chega para Jesus e fala: eu vou te seguir, mestre, aonde quer que você vá. Aí Jesus fala para ele: tá bom, mas as aves têm onde dormir, mas eu não tenho aonde dormir. Muitas vezes você está pensando que seguir Jesus é viver da obra. Eu vou viver da obra. É muito mais do que isso. Jesus está falando de uma coisa tão profunda. Ele está falando: olha, para mim não há nada mais importante. Para mim não há nada mais importante do que obedecer à voz do meu Pai, mesmo que eu tenha que dormir em lugares que não são tão prazerosos assim. Jesus está falando assim: olha, nada mais importa, eu obedeço à voz do Pai. E aí, quando alguns de nós são levados a situações, a primeira coisa que a gente faz é desobedecer à voz do Pai. Mas existe o segundo homem, e aí Jesus é que faz a pergunta a esse homem. Ele olha para o homem e fala: me segue. Aí esse homem responde: tá bom, eu só preciso sepultar o meu pai. Aí Jesus repreende a resposta desse homem, e na repreensão da resposta desse homem, Jesus não está querendo dizer que a gente deve abandonar a prática de sepultar aqueles que a gente ama. Jesus está dizendo que existe um clamor, existe um ardor na alma daquele que segue Jesus por aqueles que estão mortos espiritualmente e que é urgente pregar a palavra da salvação. E aí a gente perde essa dimensão, sabe, de pensar que os outros, que o mundo está clamando por Jesus. Nessa semana, uma tragédia, uma catástrofe aconteceu em São Paulo e também na Nova Zelândia. Em São Paulo, 2 adolescentes, um adolescente e um jovem, melhor dizendo, entraram numa escola e mataram 10 pessoas. Lá na Nova Zelândia, um homem entrou em 2 mesquitas e matou 50 pessoas no total. E Jesus está falando para mim e para você, nesse breve vídeo, que precisamos nos importar com aqueles que estão mortos espiritualmente. Mas existe um terceiro homem que chega para Jesus e fala: mestre, eu vou te seguir. Eu só preciso ir lá na minha família, falar algumas coisas e fazer algumas coisinhas antes. Mas o que Jesus está dizendo nesse texto é: olha, quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Jesus está querendo dizer assim: olha, cara, a partir da hora que você decide me seguir, as coisas que você acha que podem te parar, sabe os defeitos, sabe as dificuldades que vão aparecer, sabe os dedos que vão apontar para você, sabe aquelas pessoas que não vão acreditar em você, sabe os seus erros, sabe os seus pecados, isso não pode parar mais você, porque quem vai estar com você sou eu mesmo. E é essa dimensão que nós um dia perdemos também. Achamos que colocar a mão no arado e olhar para trás é apenas
pensar em parar de seguir Jesus, mas tem muito mais coisa implícita aqui. Jesus está querendo dizer para nós que quando nós colocamos a mão no arado, coisas virão para nos fazer deixar a obra. E coisas sérias, como problemas, como pessoas que não acreditarão em nós, como falta de dinheiro, como crises de fé. Mas essas coisas não podem tirar as nossas mãos do arado. Sabe por quê? Porque se nós mantivermos os olhos em Jesus, as nossas mãos não saem. O problema é que nós olhamos para essas coisas. E aí, quando olhamos para essas coisas, então eu comecei esse vídeo com um texto de Romanos, lá onde Paulo fala que pela graça nós somos chamados a anunciar Jesus. Então talvez você tenha tido motivos suficientes para não olhar mais para Jesus, para tirar a mão do arado. Talvez no seu coração esteja assim, um frio em relação às almas perdidas. E talvez você não tenha força também para obedecer à voz de Deus. Talvez você não consiga mais, apesar de querer, replicar o caráter de Jesus nas outras pessoas. E se você se identifica com essa situação, a palavra para você é: mantenha os seus olhos nele. E se você está olhando para outro lugar, volte os seus olhos para ele. É hora de sair dessa posição cômoda que ficamos. É hora de pegar as nossas coisas. É hora de apontar a nossa bússola e ir para o norte.